Naquela pequena cidade, tudo virava história, e qualquer estranho, uma ameaça. Encravado em meio às montanhas, o lugarejo parecia ter sido esquecido pelo restante do mundo. Poucos eram os visitantes ou novos moradores, e quem saía era para não voltar. A floresta que rodeava o lugar era repleta de contos assombrados e visões mágicas. Cada morador tinha um relato sobre animais luminosos, entidades misteriosas ou clarões em cavernas. E foi em meio a tanta fantasia que Eileen cresceu. A mais velha de uma família com outros 4 irmãos, a jovem sonhava com o que haveria além daquelas fronteiras. Uma vida livre, com mais emoção e, por que não, um pouco de brilho. Não se encaixava ou via propósito em uma existência naquele lugar. Costumava ficar na janela à noite, admirando os vagalumes, o que fazia desde criança. Por algum motivo, eles a encantavam, assim como as lendas locais sobre deusas poderosas e seus feitos incríveis. Havia algo em comum entre deusas e vagalumes. Ambos tinham luz própria e viviam livres. Não tinham medo do escuro, ao contrário, a noite parecia ser a casa deles. Como há muito não acreditava em deusas, restava sonhar com a felicidade de ser um vagalume. E nesse desvaneio avistou a poucos metros a figura de uma mulher que entrava tranquilamente na floresta. Os vagalumes pareciam rodear a estranha, iluminando o caminho por onde passava. Eileen esfregou os olhos, sabia que ninguém entrava na floresta àquela hora, muito menos as mulheres da cidade. Afinal, todos tinham medo dos lobos que viviam na região. Fechou a janela e tentou esquecer a história. No outro dia, caminhando perto de casa, encontrou o que parecia serem pétalas de calêndula, algo incomum nesta época do ano. Era mais um evento inusitado em uma cidade passando por momentos estranhos. O pior deles era o desaparecimento de cordeiros pelo vilarejo. Vinham sumindo noite após noite, e ninguém entendia como. Todos desconfiavam que um ou mais lobos andavam pela região caçando os pequenos filhotes. Mas era estranho, nunca havia sangue no local, e os demais animais não pareciam assustados, sequer emitiam algum som, nem mesmo os cães davam qualquer tipo de alerta. Era realmente intrigante tudo aquilo. As festividades de primavera se aproximavam e a cidade iniciava os preparativos para as comemorações, que davam boas-vindas à nova estação, e também pediam pelas plantações, colheitas fartas e saúde para todos os habitantes. Os cordeiros faziam parte dessas festividades e precisavam estar à mesa de cada família que almejava por dias prósperos. Essa época era muito importante para os moradores. Dependiam quase que exclusivamente do que plantavam. Mesmo para o comércio com outras cidades, era necessário que os produtos colhidos fossem de excelente qualidade, garantindo assim fartura para todos. Infelizmente, de um tempo para cá, não era o que acontecia. A cada ano, as colheitas vinham diminuindo, motivo de muita preocupação no vilarejo. Eileen havia crescido sabendo de tudo isso. Gostava da família e dos amigos. Amava a natureza e os animais, mas sentia-se presa naquele lugar, refém das lendas e dos costumes da pequena cidade. Sempre que podia, questionava decisões e queria saber de onde vinha essa ou aquela ideia, mas nada fazia muito sentido. Outra noite, e a jovem já ia se deitar quando ouviu passos do lado de fora. Seria a curiosa mulher rodeada pelos vagalumes? Apesar de receosa, afastou a cortina e olhou. Sim, lá estava ela, mas ao contrário do que ele imaginava, não tentou se esconder. Olhou para a jovem e sorriu, como se a conhecesse. Não parecia uma estranha, já tinha visto aquele belo rosto em algum lugar. Por outro lado, sequer parecia com os moradores locais. Então, de onde a conhecia? Era possível ver que levava consigo um cordeiro. Seria ela quem estava roubando os animais? Eileen saiu apressada, abriu a porta e correu em direção à forasteira. Chegando lá, encontrou apenas as mesmas pétalas de calêndula e um suave perfume no ar.
Novo dia, mais confusões. Indo até a cidade, encontrou muitas pessoas falando alto e todas ao mesmo tempo. Mais um cordeiro havia sumido. Os moradores começavam a temer pelo que estava por trás desses acontecimentos. Já era consenso de que não se tratava de um lobo ou qualquer predador conhecido. Começaram as buscas pela floresta e a notícia se espalhou, inclusive por outros vilarejos. O desaparecimento dos cordeiros era agora o assunto mais importante da cidade. O que aconteceria em seguida? Seriam outros animais? Crianças? Eram muitas as lendas locais sobre bruxas que faziam sacrifícios em seus rituais. Seria esse o caso? Não se tratavam apenas de lendas, mas sim de fatos verdadeiros? O medo só aumentava. A verdade é que Eileen sabia que tudo aquilo tinha uma relação com a tal mulher misteriosa. Ela não havia comentado com ninguém, por medo das chacotas ou até mesmo de uma caçada por parte dos homens da cidade. Precisava primeiro lembrar de onde a conhecia. Naquela noite, permaneceu por muito tempo na janela, à espera de uma nova aparição que não aconteceu. Adormeceu nessa expectativa e mergulhou no que seria a melhor e mais estranha visão de sua vida. Sonhou que andava pela floresta, por uma trilha com muitas flores e vagalumes que lhe mostravam o caminho. Nessa hora, avistou a intrigante dama. Desta vez, pôde vê-la de perto. Era mesmo linda, radiante, com um olhar profundo e gestos delicados. Foi então que debaixo de sua capa tirou um pequeno cordeiro e falou: "Ainda falta um. Vou precisar que o traga para mim." Acordou assustada. Que sonho era aquele? Seria aquela mulher uma bruxa em busca do sangue de seres inocentes? Ao mesmo tempo que tentava se convencer de que havia sido apenas um sonho, a sensação em seu peito era de alegria e paz. Adormeceu novamente e acordou cismada com sua aventura enquanto dormia. Ao caminhar no outro dia pela rua principal, observou que entre as flâmulas já posicionadas para a festa, figurava a imagem da misteriosa senhora. Então se tratava de uma das deusas para quem se pedia fartura e saúde? Então seria provável que tudo não passasse de uma brincadeira entre os locais, com alguém se vestindo daquela forma para assustar a população e reforçar as antigas lendas passadas de geração em geração? Porém, naquela noite, o sonho se repetiu, e novamente a mulher pedia para que Eileen levasse o último cordeiro até ela. Bastava que apanhasse o animal, os vagalumes mostrariam o caminho. Acrescentou que o pequeno filhote ficaria bem, assim como os demais, e voltaria ao vilarejo após as comemorações da primavera. A jovem sentou na cama. Se era só uma brincadeira, por que vinha sonhando com isso todas as noites? Estaria muito impressionada com as visões? Um morador não brincaria com a questão dos animais. Era sério demais para todos ali. Por outro lado, que história era essa de levar o último cordeiro? Nem sabia que só restava um. Não demorou a escutar sobre a preocupação da família que abrigava o último cordeiro com a idade apropriada para o abate. Entendera que tudo fazia sentido e que sua missão era verdadeira. Mas como tirá-lo de lá? Estava sendo vigiado o tempo todo. Foi então que pensou na única forma de roubá-lo. À noite, enquanto todos dormiam, encaminhou-se à casa da família proprietária do cordeiro, abriu as cocheiras e assustou os cavalos, que correram em disparada. Os cachorros latiram e logo todos da casa e da vizinhança saíram para ver o que estava acontecendo. Foi quando Eileen entrou no estábulo, agarrou o pequeno animal e saiu em direção à floresta. Não demorou muito para que os vagalumes começassem a iluminar o caminho por onde passava. À medida que andava, o perfume de calêndula estava por todo lado. De repente, a escuridão cedeu lugar a uma luz poderosa, que parecia vir da lua, mas não somente dela. Lá estava a linda mulher com os braços abertos, esperando pelo cordeiro. Eileen entregou o animal, que juntou-se a muitos outros que brincavam por ali, mas precisava entender o porquê de tudo aquilo, e afinal, quem era ela? "Meu nome é Brigitte", disse a bela mulher.
Eu e você somos irmãs de alma nessa jornada, apenas em lados distintos da criação, mas já estivemos juntas em várias outras. Há muito, muito tempo vejo esses animais morrerem em vão, em nome de uma tradição que, na verdade, nunca existiu. Nasceu das crenças errôneas dos homens e do seu total desconhecimento das verdadeiras leis universais. A natureza não pede sacrifícios, ela clama por cumplicidade, entendimento e compaixão. É preciso que o nosso povo entenda que para boas colheitas é fundamental semear com dedicação e respeito, tirando da terra o que ela pode oferecer e, em troca, preservando e cultivando o amor por tudo que nos cerca. A morte dos cordeiros é apenas um dos enganos que precisam ser desfeitos. A verdade foi esquecida através dos anos, e as superstições tomaram o lugar do ser e do saber. Tudo se faz por medo, repetindo ensinamentos distorcidos, passados de pai para filho. Só aquele que ousa rasgar o véu é capaz de modificar a realidade. É preciso coragem para fazer diferente, e já é tempo das pessoas entenderem isso. Só por essa razão você está aqui. Eis sua missão: espalhar novas sementes de conhecimento. Disse ainda que Eileen seria inspirada pelos seus antepassados de forma a ajudar a todos que viviam ali. Eileen voltou para casa e no outro dia só se falava no sumiço do último cordeiro. Alguns achavam até que de nada adiantaria a festa, mas mesmo assim a realizaram. Em meio a um clima nostálgico e semblantes derrotados, Eileen viajou em suas memórias e começou sozinha a entoar um cântico que ouvia de seus avós enquanto semeavam a terra. Aos poucos, outras vozes juntaram-se a ela, e logo eram dezenas de pessoas em um canto único que falava sobre luz, liberdade e prosperidade. Ao som da mesma música, deram início às plantações no dia seguinte, e como não houvera sacrifício, temiam pela ausência do auxílio divino, ao tempo que todos elevavam seus pensamentos e pediam ao Grande Espírito que os ajudassem na colheita. Escolheram as melhores sementes, araram a terra e se esmeraram no plantio. Detalhe algum foi esquecido, incluindo preceitos que há muito haviam sido deixados de lado pelas novas gerações. Os meses se passaram e o período da safra chegou. Os campos estavam dourados como ouro. Os mais jovens nunca tinham visto algo assim. Somente os antigos moradores lembravam dos campos com tamanha beleza. A colheita foi abundante. Precisaram até da ajuda de pessoas de outros vilarejos para que nada fosse desperdiçado. A alegria era contagiante, e como se não bastasse, em meio aos carregamentos, viram surgir por entre as árvores os borregos outrora roubados. Afinal, descobriram que nunca foram os sacrifícios a garantia da prosperidade, mas sim a forma como se plantava e os sentimentos que se depositavam nela. Somente Eileen sabia o que de fato tinha ocorrido, mas isso bastava. Algo dentro dela também havia mudado e já não se sentia presa naquele lugar. Havia quebrado as correntes que a mantinham apegada às velhas crenças. Caminhava livre pela cidade. Mesmo andando pelas mesmas ruas que viu por toda a sua vida, eram outras aos seus olhos agora. Aprendera com Brigitte, aquela figura mística e misteriosa, que as montanhas não aprisionavam sua cidade. Ao contrário, elas a protegiam e não precisava ir embora para brilhar. Assim como os vagalumes, ela era a própria luz.